Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das coisas mais incríveis do nosso corpo, o metabolismo. Basicamente, é a ciência de como o corpo transforma comida em vida, em combustível. Vamos mergulhar fundo nisso. A grande pergunta é essa, né? Como é que uma coisa simples, tipo uma maçã, se transforma na energia que a gente usa para pensar, para correr, literalmente para viver? É um processo fantástico que está acontecendo agora mesmo dentro de cada uma das nossas células. Para a gente entender essa mágica, primeiro, a gente precisa dar uma olhada nas peças fundamentais desse nosso motor biológico. É bom pensar no corpo como uma máquina absurdamente sofisticada. Então, a vida é toda construída com base em 4 tipos principais de moléculas gigantes, as biomoléculas. E cada uma delas tem um papel super específico. Elas são, ao mesmo tempo, a estrutura e o combustível de tudo. Bom, aqui estão os nossos recursos essenciais. O interessante é pensar nisso de uma forma mais prática, sabe? Os carboidratos são tipo dinheiro vivo na carteira para usar na hora. Já os lipídios ou as gorduras são a nossa conta poupança para emergências ou para o longo prazo. As proteínas são as ferramentas e as paredes da fábrica. E os ácidos nucleicos, bom, eles são o manual de instruções de como tudo deve funcionar. E o gerenciamento de todas essas biomoléculas acontece o tempo todo, num processo constante de quebrar coisas para gerar energia e construir coisas novas. Esse balanço dinâmico é o que a gente chama de metabolismo. Uma forma fácil de entender o metabolismo é pensar numa economia pessoal. O catabolismo é a parte de ganhar energia quebrando as moléculas dos alimentos que a gente come. Já o anabolismo é a parte de gastar essa energia para construir o que o corpo precisa, tipo reparar um músculo ou criar células novas. Um não vive sem o outro, é um ciclo. Então, ok, mas como essa energia que a gente ganhou no catabolismo é de fato gasta no anabolismo? Precisa ter uma moeda de troca universal, né? Algo que todas as células do corpo entendam como valor. E essa moeda existe, é o famoso ATP. Pensa no ATP como o dinheiro vivo da economia celular. Quase tudo que acontece ali dentro é pago com ATP. Desde um músculo se contraindo até uma proteína nova sendo feita, é o ATP que está bancando a operação. Ele é a ponte direta entre ganhar e gastar energia. Para criar essa moeda, o ATP, nossas células têm uma linha de produção super eficiente. E essa fábrica fica principalmente dentro das mitocôndrias, que são as verdadeiras usinas de força das nossas células. Vamos dar uma olhada nas 3 etapas principais dessa linha de montagem? Tudo começa com a glicólise, que é a quebra inicial do açúcar. Depois, o ciclo de Krebs entra em ação e consegue extrair mais um monte de energia. E, para fechar, a cadeia respiratória. Aqui é onde a mágica acontece e o ATP é produzido em massa. É uma linha de montagem que transforma a energia de uma única molécula de glicose numa verdadeira fortuna de ATP. Agora, o ponto fundamental é que nada disso é aleatório. Esse sistema todo não funciona no caos. Pelo contrário, é uma rede super integrada e finamente regulada para manter o corpo em equilíbrio, um estado que a gente chama de homeostase. Tá tudo conectado, se comunicando o tempo inteiro. E essa regulação fica muito clara quando a gente olha para os hormônios. A insulina e o glucagon, por exemplo, agem como se fossem os gerentes do banco central dessa nossa economia. A insulina diz, opa, tem muito açúcar no sangue, hora de guardar energia. E o glucagon faz o contrário. Eita, tá faltando açúcar, hora de liberar as reservas. Eles mantêm tudo nos eixos. Entender esses mecanismos é absolutamente crucial, porque agora a gente consegue conectar esse universo microscópico com os enormes desafios de saúde que a gente enfrenta hoje em dia, no mundo moderno. O fato é que o nosso estilo de vida mudou muito. Comida ultraprocessada por todo lado, menos atividade física, tudo isso criou uma situação nova, um estado constante de excesso de energia. Simplificando, a gente está ganhando muito mais energia do que consegue gastar. E quando essa balança está sempre pendendo para o mesmo lado, o corpo fica sobrecarregado. Esse desequilíbrio crônico bagunça toda aquela regulação afinada que a gente viu, levando a um monte de problemas de saúde. O corpo, na tentativa de lidar com o excesso, começa a armazenar essa energia de formas que, a longo prazo, acabam sendo bem prejudiciais. Diante desse cenário, é claro que a ciência começou a buscar soluções, e muitas delas envolvem medicamentos que agem diretamente nos sistemas de regulação hormonal do corpo, tentando de alguma forma reequilibrar essa balança.
E é aí que entram aquelas famosas canetas para emagrecer. O que elas fazem, de forma bem simplificada, é imitar alguns dos nossos próprios hormônios. Elas basicamente enganam o sistema de controle do corpo, enviando sinais para o cérebro de que estamos saciados, o que ajuda a reduzir o apetite e a regular como os nutrientes são aproveitados. E não é só sobre estilo de vida. Tem um outro fator que inevitavelmente entra nessa conta: o tempo. Conforme a gente envelhece, a nossa taxa metabólica tende a diminuir naturalmente. E isso torna ainda mais importante prestar atenção na eficiência do nosso motor para garantir uma vida mais longa e, claro, mais saudável. No fim das contas, entender como funciona esse motor fundamental da vida nos dá ferramentas poderosas para navegar pela nossa própria saúde. E isso nos deixa com uma pergunta bem provocadora para o futuro. Será que a gente está perto de uma era onde será possível dominar o nosso próprio metabolismo para alcançar níveis de saúde e longevidade que nunca imaginamos? Fica a reflexão.